Minha namorada me deixou porque ela queria viver a vida dela, mas agora ela quer voltar. Minha namorada me deixou porque queria viver sua vida, mas agora quer voltar. Ter 21 anos é uma idade interessante, é o momento em que você está deixando para trás a adolescência mas ainda está descobrindo como se mover no mundo adulto. Foi assim quando conheci Bruna. Era numa festa de aniversário de um amigo em comum, um desses eventos onde todo mundo leva alguém e as risadas se misturam com música alta e drinks baratos. Bruna entrou naquela festa como se o lugar fosse dela. Tinha aquele sorriso que atraía olhares e uma risada contagiosa que iluminava qualquer canto. Eu não era o tipo de pessoa que se destaca numa festa, sempre fui mais do tipo que fica na margem aproveitando uma conversa tranquila ou simplesmente observando. Mas naquela noite nossos olhares se cruzaram e de alguma forma terminamos conversando. O que começou como papo casual se transformou rapidamente numa conexão inesperada. Bruna era tudo que eu não era, e extrovertida, impulsiva, com uma energia que parecia não ter fim. E talvez foi isso que me atraiu tanto. Era como um furacão que sacudiu minha vida organizada. No início me encantava essa intensidade. Bruna me empurrava para fora da minha zona de conforto e me fazia sentir que a vida podia ser um pouco mais emocionante. Saímos durante uns meses antes de oficializar nosso relacionamento. Naqueles dias tudo parecia ir bem. Eu estava na universidade terminando minha graduação em administração de empresas enquanto trabalhava meio período num escritório. Bruna estava num período de se descobrir, como ela chamava. Havia deixado a universidade porque não era a cara dela e passava o tempo experimentando diferentes trabalhos, embora nenhum durasse muito. Seu verdadeiro amor eram as festas e a liberdade total, mas eu não via isso como algo ruim. No início achei que isso a fazia livre e autêntica. Nossa relação foi desde o começo uma mistura de paixão e desafios. Enquanto eu organizava meu tempo para equilibrar trabalho, estudos e nosso relacionamento, Bruna vivia sem calendário, sem planos fixos. Era imprevisível, o que a fazia emocionante mas também exaustiva. Ela me convidava para festas quase todos os fins de semana e embora no início tentasse acompanhar o ritmo dela, logo percebi que não era comigo. Preferia ficar em casa vendo um filme ou saindo para jantar. Bruna, por outro lado, se sentia presa quando fazíamos planos tranquilos. Havia noites em que voltávamos de uma festa e ela ainda queria continuar dançando enquanto eu só queria dormir. Era como se vivêssemos em mundos paralelos. Conforme o tempo passava, comecei a notar certas coisas que não terminavam de se encaixar. Tinha um grupo de amigos bastante amplo e embora não me importasse que saísse com eles, às vezes sentia que nosso relacionamento ficava em segundo plano. Se eu não queria ir a uma festa, ela ia mesmo assim e voltava para casa às 4 ou 5 da manhã. Em mais de uma ocasião tivemos discussões sobre isso. Eu não queria controlá-la, mas esperava certo compromisso, um equilíbrio que nos permitisse construir algo juntos. Bruna não via as coisas da mesma forma. Não sou como você, Alex, me dizia com uma mistura de frustração e desdém. Não quero estar presa numa rotina. Quero viver minha vida, não só planejá-la. Suas palavras me machucavam, mas tentava entendê-la. Talvez ela tivesse razão e eu fosse rígido demais. Talvez estivesse sendo injusto ao esperar que mudasse por mim. Então deixei passar muitas coisas. Me convenci de que tudo era parte dos processos dela e que com o tempo encontraríamos um ritmo que funcionasse para ambos. Apesar de nossas diferenças, houve momentos lindos. Bruna tinha uma maneira única de me fazer sentir especial. Planejava pequenas surpresas como piqueniques no parque ou escapadas improvisadas à praia. Nesses momentos esquecia nossas diferenças e me focava no quanto a amava. Houve uma vez em que organizou um jantar em casa só para mim, algo que nunca havia feito antes. Preparou minha comida favorita, embora não fosse uma grande cozinheira, e decorou tudo com velas. Naquela noite me disse que me amava pela primeira vez. Foi um momento que me marcou porque apesar de tudo sentia que nosso amor tinha potencial para superar qualquer obstáculo. No entanto, os problemas não desapareciam. Bruna tinha uma relação difícil com o conceito de responsabilidade. Nunca sabia quanto dinheiro tinha porque gastava tão rápido quanto recebia. Frequentemente se endividava e me pedia ajuda para pagar coisas. Tentava ser compreensivo, mas chegou um ponto em que me sentia mais como seu salva-vidas financeiro do que como seu parceiro. Além disso, Bruna era ciumenta, embora tentasse esconder. Se alguma colega de trabalho ou amiga me escrevia, sempre fazia comentários sarcásticos ou até me ignorava o resto do dia. Nunca lhe dei motivos para desconfiar, mas ela parecia lutar com suas próprias
inseguranças. Nossa relação se balançava, mas eu ainda queria lutar por ela. Pensava que todos os casais enfrentavam desafios e que o nosso não era diferente. Mas olhando para trás, acho que Bruna e eu éramos como duas peças de um quebra-cabeça que simplesmente não se encaixavam. Tentávamos forçar, mas quanto mais fazíamos, mais nos machucávamos. Muito sobre mim mesmo. Bruna me ensinou a ser mais flexível, a me deixar levar um pouco mais, mas também me mostrou o importante que era ter alguém que compartilhasse os mesmos valores e objetivos. Embora ainda não soubesse, nossa relação estava destinada a terminar, e esse final chegaria de uma maneira que nunca esperei. A relação com Bruna se tornou cada vez mais instável. O que antes eram pequenas discussões sobre nossas diferenças agora se sentiam como rachaduras que não paravam de se expandir. Cada vez passava mais tempo fora de casa, sempre com uma nova desculpa. Às vezes era uma noite de garotas, outras era uma reunião com amigos da universidade, e outras simplesmente não dizia nada. Tentava não pensar mal, mas a incerteza começou a me desgastar. Uma noite, depois de um dia particularmente longo no trabalho, decidi passar pelo apartamento dela sem avisar. Não era algo que costumasse fazer, mas fazia dias sem vê-la e havia algo no meu interior que me empurrava a ir. Quando cheguei, bati na porta várias vezes, mas não houve resposta. Então, sem querer, escutei risadas do interior. Uma risada que não era dela, mas masculina. Senti um nó no estômago enquanto minha mente tentava buscar uma explicação lógica. Talvez fosse um amigo, talvez não fosse nada, mas algo no meu interior me dizia que não era assim. Decidi ir embora, covarde demais para enfrentar o que estava acontecendo atrás daquela porta. No dia seguinte tentei agir com normalidade, embora minha cabeça estivesse cheia de dúvidas. Bruna se comportou como se nada tivesse acontecido, mas eu já não conseguia evitar observar cada pequeno detalhe, suas mensagens de texto constantes, as ligações que rejeitava na minha frente, ou o simples fato de que seu sorriso parecia mais forçado quando estávamos juntos. Uns dias depois, enquanto estávamos no apartamento dela vendo um filme, seu telefone começou a vibrar sem parar. Bruno pegou rapidamente tentando esconder a tela, mas não foi rápido o suficiente. Consegui ver um nome que não reconhecia, e Juliano. Quem é Juliano? Perguntei tentando soar casual, embora minha voz tremesse um pouco. Bruna se tensionou por um instante antes de soltar uma risada nervosa. É um amigo do trabalho. Nada importante. Não quis pressioná-la, mas meu instinto me dizia que algo não estava certo. O momento que mudou tudo chegou numa sexta à noite. Bruna havia saído com umas amigas, segundo me havia dito, mas um dos meus amigos me enviou uma mensagem que fez meu mundo balançar. Era uma foto de Bruna num bar abraçada a um homem que não era eu. A imagem era clara, não havia espaço para dúvidas. Quando Bruna voltou naquela noite, a confrontei. Ela tentou negar no início, mas quando mostrei a foto, sua atitude mudou completamente. Está bem, Alex? Sim, tenho saído com alguém mais. Suas palavras caíram como um balde de água fria. Tentei processá-las, mas antes que pudesse dizer algo, ela continuou: e é que você não entende, Alex. Nossa relação está me sufocando. Quero viver minha vida. Quero experimentar tudo antes de me comprometer com algo tão sério. Você e você é tão estável, tão correto. E isso está bem, mas eu não sou assim. Suas palavras me machucaram mais do que esperava. Não só estava confessando sua infidelidade, mas também estava destruindo tudo que havíamos construído juntos. Então o que isso significa? Perguntei. Minha voz apenas um sussurro. Significa que isso acabou, Alex. Você merece alguém que seja como você. Alguém que queira a vida tranquila e organizada que você quer. Mas eu quero algo diferente. A crueldade no tom dela era devastadora. Não houve desculpas. Não houve arrependimento. Só uma certeza fria e calculada de que ela havia tomado sua decisão. Fui embora naquela noite me sentindo vazio. Como se todo meu mundo tivesse desabado em questão de minutos. Bruna não só me havia traído, mas também havia deixado claro que eu não era suficiente para ela. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções, e raiva, tristeza, confusão. Queria entender onde havia falhado, o que havia feito de errado para que ela sentisse que eu não era suficiente. Mas com o tempo percebi que não era questão de falhas. Bruna simplesmente tinha prioridades diferentes, e eu não era uma delas. O que mais me machucou foi perceber que no fundo ela nunca havia estado verdadeiramente comprometida comigo. Sua maneira de viver a vida sempre havia sido um reflexo de seus próprios desejos e impulsos. Eu havia sido um espectador a mais na sua busca de viver intensamente. Embora soubesse que o melhor era deixá-la para trás, não conseguia evitar sentir que uma parte de mim continuava se agarrando à ideia do que havíamos sido. Mas sabia que tinha que soltar, que tinha que avançar, mesmo que isso significasse começar do zero. Haviam passado 2 anos desde que Bruna e eu terminamos. Embora no início custasse superar o que aconteceu, o tempo e o trabalho constante para reconstruir minha autoestima me ajudaram a seguir em frente. Agora, com 25 anos, posso dizer
dizer com orgulho que consegui muitas das metas que me propus. Tenho um bom trabalho como analista financeiro numa empresa importante, uma vida estável e, pela primeira vez em muito tempo, me sinto em paz. Além disso, as coisas com Jéssica, uma colega de trabalho, iam bastante bem. Nos conhecemos no escritório, entre reuniões e relatórios intermináveis. Ela tinha uma forma de iluminar qualquer espaço com sua risada e, o melhor de tudo, compartilhávamos muitos valores e objetivos na vida. Havíamos começado a sair fazia uns meses, embora fosse algo novo. Me sentia confortável sobre o que poderíamos construir juntos. Uma tarde, enquanto estava no meu apartamento revisando alguns e-mails do trabalho, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Oi Alex, sou Bruna. Preciso te ver, é importante. Fiquei olhando a mensagem por vários segundos sem saber o que pensar. Não sabia nada dela desde que terminamos. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. A última vez que a vi foi quando me confessou sua infidelidade e terminou nossa relação sem mais. Por que reaparecia agora depois de tanto tempo? Decidi ignorar a mensagem. Não queria abrir essa porta de novo. Mas então começaram a chegar mais. E Alex, sei que isso é repentino, mas realmente preciso falar contigo. Por favor, me dê uma oportunidade para explicar. Sei que te falhei, mas mudei. Era como se não conseguisse aceitar um não como resposta. Uma parte de mim queria bloqueá-la e esquecer do assunto, mas outra parte, a mais ingênua talvez, sentia curiosidade. O que poderia querer depois de tanto tempo? Finalmente, depois de dias de mensagens insistentes, decidi responder. E Bruna, o que é que você quer? Estou ocupado. Não demorou em responder. Só quero te ver. Por favor, Alex. Te peço como um favor. Contra meu melhor juízo, aceitei vê-la. Não sei se foi a nostalgia, o desejo de fechar algum capítulo pendente ou simplesmente uma bobagem da minha parte, mas aceitei me encontrar com ela numa cafeteria perto do meu trabalho. Quando cheguei, Bruna já estava lá me esperando numa mesa junto à janela. Sua aparência não havia mudado muito. Continuava sendo a mesma garota atraente e extrovertida que lembrava, mas havia algo no olhar dela, uma espécie de urgência que me fez sentir desconfortável. Oi Alex, disse sorrindo timidamente quando me aproximei. Oi Bruna, o que é que você precisa? Tenho pouco tempo. Ela mordeu o lábio inferior, um gesto que costumava fazer quando estava nervosa. Primeiro que tudo, quero me desculpar. Sei que o que te fiz estava errado. Fui egoísta e te machuquei muito. Não há desculpa para isso, mas quero que saiba que sinto muito de verdade. Assenti sem dizer nada. Havia esperado um pedido de desculpas durante tanto tempo que agora que o tinha na minha frente não sabia como me sentir. Alex, tenho pensado muito em nós, no que tínhamos, e acho que cometi um grande erro ao te deixar. Não pude evitar franzir a testa. O que está tentando dizer, Bruna? Que sinto sua falta. Percebi que ninguém me tratou como você fazia. Sempre me cuidou, sempre foi tão bom comigo, e eu dei como garantido. Sua voz tremia ligeiramente, como se estivesse à beira das lágrimas. Bruna, não entendo por que me diz isso agora. Passaram-se 2 anos. Ambos seguimos com nossas vidas. É que não consigo parar de pensar em você, Alex. Saí com outras pessoas, mas ninguém é como você. Ninguém me faz sentir segura como você fazia. Senti uma mistura de emoções, de confusão, raiva e até um pouco de pena. Sabia que essas palavras teriam significado muito para mim há 2 anos, mas agora era diferente. Bruna, as coisas mudaram. Eu mudei. Estou num lugar diferente na minha vida. Ela sentiu lentamente, mas sua expressão mostrava que não estava disposta a se render. Por favor, Alex, me dê uma oportunidade para te mostrar que posso ser diferente, que posso ser a pessoa que você merece. A intensidade de suas palavras me fez perceber que isso não seria fácil. Bruna não estava acostumada a escutar um não, e eu não queria ser cruel, mas também não podia deixar que pensasse que havia um futuro para nós. Bruna, sinto muito, mas não acho que isso seja boa ideia. Te desejo o melhor, mas eu já estou em outra etapa da minha vida. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas mantive minha postura. Se alguma vez te importei, entenderá que isso é o melhor para ambos. A conversa terminou pouco depois e saí da cafeteria me sentindo aliviado, mas também um pouco triste. Havia sido um fechamento que nunca pedi, mas que talvez precisasse. O que não esperava era o que viria depois. Bruna não ia se render tão facilmente. Um par de semanas depois do meu encontro com Bruna, as coisas começaram a ficar estranhas. Embora pensasse que minha firme rejeição havia sido suficiente para que ela entendesse, logo descobri que não seria tão simples. Uma tarde, enquanto estava trabalhando, meu amigo Matheus me enviou uma mensagem com tom urgente. Alex, precisamos conversar. É sobre Bruna. Respondi pedindo que me ligasse, e ele fez imediatamente. Assim que atendi, seu tom era sério, algo pouco comum nele. Você se lembra da Sofia? Disse se referindo a uma amiga em comum que tínhamos desde a universidade. Sim. Por quê? Bem, ela é amiga de uma garota que conhece Bruna, e
pelo visto sua ex não voltou para você porque sentia sua falta ou porque realmente queria consertar as coisas. Franzi a testa sentindo que algo ruim estava vindo. O que quer dizer, Mateus? Mateus suspirou do outro lado da linha. Sofia escutou essa garota dizer que Bruna esteve saindo com vários caras depois que vocês terminaram. Muitos mesmo. Saía, se divertia, mas quando começou a querer algo sério com algum deles, ninguém quis se comprometer. Todos a viam como alguém com quem passaram um tempo, mas nada mais. Sua explicação me deixou gelado. E quando Bruna percebeu que não conseguia encontrar alguém que quisesse estar com ela a longo prazo, lembrou que você tinha um bom trabalho, estabilidade, e que sempre foi um cara legal com ela. Basicamente, Alex, ela voltou porque você é a melhor opção dela. Sentiu um nó no estômago ao escutar isso. Não só pelo insultante que era, mas porque tudo começava a fazer sentido. Seu discurso sobre sentir minha falta e perceber o que perdeu agora parecia vazio. Uma mentira projetada para se aproveitar de mim. Obrigado por me contar, Mateus, disse depois de um longo silêncio. Olha, só tenha cuidado. Parece que ela não vai largar isso tão fácil. Não tinha ideia de quanta razão ele tinha até que Bruna começou a aparecer no meu trabalho. Tudo começou de maneira casual. A primeira vez a vi no saguão do prédio, fingindo estar lá por alguma razão irrelevante. Alex, que coincidência te encontrar aqui, disse com um sorriso que não me convenceu absolutamente. Tentei manter as coisas curtas e educadas, mas a segunda vez que apareceu já não parecia coincidência. Desta vez estava esperando fora da cafeteria onde costumo almoçar com Jéssica. Oi Alex, justo estava por aqui e pensei que seria agradável te cumprimentar. Bruna, isso não está certo. Você não pode continuar vindo aqui. Tenho uma vida e você está invadindo meu espaço. Ela sorriu de maneira despreocupada, como se não tivesse entendido nada do que disse. Só queria te ver. Isso não é crime, é? A gota d'água foi quando soube que havia encontrado Jéssica nas redes sociais e lhe havia enviado mensagens. Jéssica me mostrou uma tarde depois do trabalho, com a testa franzida e evidente desconforto. Você conhece essa tal Bruna? Me perguntou segurando seu telefone na minha frente. Na tela havia uma mensagem que dizia: Oi Jéssica, não nos conhecemos, mas acho que é importante que saiba algumas coisas sobre Alex. Saí com ele durante anos e ele ainda não superou o que tivemos. Só te digo porque não quero que saia machucada. Meu coração deu uma volta. Jéssica, sinto muito. Não tenho ideia de como conseguiu sua informação, mas isso não faz sentido. Te juro que não quero nada com Bruna. Jéssica assentiu, embora claramente estivesse incomodada. Não entendo por que alguém faria isso se não fosse verdade, Alex. Tomei um momento para explicar tudo, e a relação com Bruna, como ela havia reaparecido do nada e como havia tentado me manipular para voltar com ela. Felizmente, Jéssica pareceu entender. Não sei como você consegue lidar com alguém assim. É completamente tóxica. Acredite, não é fácil. Sabia que tinha que fazer algo antes que Bruna continuasse interferindo na minha vida e colocando em risco minha relação com Jéssica. Não podia continuar sendo gentil ou esperar que simplesmente desistisse. Bruna estava cruzando limites e eu precisava pará-la de uma vez por todas. Naquela tarde, decidi que era hora de terminar com tudo isso de uma vez por todas. Depois de pensar muito, enviei uma mensagem para Bruna marcando outro encontro e dizendo que não queria que continuasse interferindo na minha vida. Bruna chegou atrasada, como sempre. Seu cabelo estava arrumado à perfeição e sua roupa chamativa fazia as pessoas se virarem para olhá-la ao entrar. Caminhou até minha mesa com um sorriso amplo, como se isso fosse um encontro. Alex, disse enquanto se sentava na minha frente. Fico feliz que tenha aceitado me ver. Sabia que ainda se importava. Tomei um gole do meu café tentando manter a calma. Quero que conversemos com clareza, Bruna. Isso não está funcionando e preciso que entenda que não vou voltar com você. Ela inclinou a cabeça fingindo uma expressão de tristeza. Por que não podemos tentar? Perguntou com um tom melancólico. Sinto sua falta, Alex. Sinto falta do que tínhamos. Éramos perfeitos juntos. Revirei os olhos, cansado de escutar a mesma coisa repetidas vezes. Bruna, não éramos perfeitos. Você me traiu, me deixou e depois voltou só porque achou que era conveniente para você. Não há amor no que está fazendo. Mas Bruna não se rendia. Inclinou-se um pouco para frente com um olhar que me deixou desconfortável. Sabe do que mais sinto falta? Daquelas vezes em que me fazia sentir mulher. Você é tímido, mas na cama é completamente diferente. Que tal se pelo menos me dá isso como uma despedida? Sua mão deslizou sobre a mesa tentando pegar a minha. A retirei imediatamente, me sentindo enojado pela situação. Chega, Bruna. Não quero isso. Ela recuou, mas sua expressão mudou de súplica para algo mais sombrio. Por que não me perdoa? Fiz coisas estúpidas, mas não sou a única que cometeu erros. Isso não se trata de erros, respondi firmemente. Se trata de respeito. E claramente você não tem ideia do que isso significa. Nesse momento
momento Bruna levou as mãos ao rosto, desabando em choro. No início pensei que estava fingindo, mas quando afastou as mãos vi uma expressão de desespero que parecia genuína. Alex, há algo que não te contei. Senti que vinha algo grande. O que acontece agora? Estou grávida, disse entre soluços, cobrindo o rosto novamente. E nem sei quem é o pai. A revelação me deixou sem palavras. Olhei fixamente para ela tentando processar o que acabará de escutar. Comecei, mas não consegui encontrar as palavras. Descobri há umas semanas. Não sei o que fazer. Estou assustado e não tenho mais ninguém a quem recorrer. Olhei incrédulo, tentando compreender como alguém podia cair tão baixo. E o que se supõe que eu faça com essa informação, Bruna? Perguntei tentando manter a compostura. Não somos nada. Por favor, Alex, me ajude. Pelo menos me empreste algum dinheiro ou me apresente alguém que possa estar comigo. Não posso fazer isso sozinha. Suas palavras me encheram de indignação. Você está se escutando? Disse elevando um pouco a voz. Quer que te ajude com algo que não tem nada a ver comigo? Isso é sua responsabilidade, Bruna, não minha. Ela continuou chorando, repetindo que não sabia a quem mais recorrer, mas para mim já era suficiente. Bruna, isso acabou. Não quero ter mais nada a ver com você. E não pretendo te ajudar. Se responsabilize pelas suas decisões. Me levantei da mesa, deixando-a lá chorando no meio do restaurante. Enquanto caminhava para a saída, senti uma mistura de raiva, alívio e tristeza. Era incrível até onde alguém podia chegar quando estava desesperado. Ao chegar no meu carro, desbloqueei meu telefone e bloqueei Bruna de todas as minhas redes sociais e formas de contato. Havia tentado ser respeitoso e claro com ela, mas estava claro que não havia maneira de isso terminar bem se continuasse deixando que se aproximasse de mim. No caminho para casa, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Se algo aprendi dessa experiência é que você não pode permitir que alguém manipule sua vida. Não importa o quanto acredite que o conhece ou o quanto significou para você no passado. As pessoas mudam, e nem sempre para melhor. Depois daquele dia não soube nada de Bruna até um par de meses depois. Fiquei sabendo que estava saindo com um homem que tinha o dobro da idade dela. Suponho que era o que procurava. Pelo menos espero que ele possa ajudá-la com o bebê. Foi um final feliz, talvez, de alguma forma.